Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo novamente nessa última live da série Mães que tem muita história para contar. Então, sejam todos bem-vindos, quem está entrando e você também que vai nos assistir. Então, a Nájima já entrou aí. Hoje, gente, vai ser uma live especial para as mães, claro, para a família como um todo, mas também para as avós e os avós. Então a Nájima é uma mãe criativa e que ela é avó agora. O que será que muda? Será que muda alguma coisa? Será que não muda nada? Então hoje a gente vai conversar com a Nájima e entender como que a vida dela está ou não mudando e também em relação à criatividade. O que a criatividade tem relação com a metodologia 3-2-1, Reforma em Família. Então, você não sabe o que é isso, metodologia 3-2-1, já vou explicar rapidamente. Tem base lá em Colossenses 3:21, lá na Bíblia, que diz o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E tá aqui, 9 horas, 21 horas em ponto. Então, eu já vou chamar a Nájima, hoje sábado à noite, e tá friozinho, né? Não sei se tá friozinho aí onde você está, mas aqui em São Paulo tá um pouco friozinho. E a gente vai aproveitar esse momento para conversar sobre coisas muito importantes, que é o que a gente sempre fala, sobre família, sobre filhos, sobre educação, psicologia, sobre como ter mais tranquilidade dentro de casa e sobre reforma no lar. Então, não reforma, não é reforma física, mas uma reforma de valores, de atitudes, de mudança mesmo. Porque reforma é assim, é o que eu tenho, eu quero que fique melhor. E se já tá bom, não é? Ah, mas já tá ok, a minha casa já tá tudo bem. Pode ficar melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou chamar a Nájima agora e nós vamos começar esse assunto tão interessante. Então, se você está aqui nos assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E manda aviãozinho aí pro pessoal, convida o povo para assistir. Oi! Tudo Oi, bem, Nájima? tudo delícia. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu também Tá tô tudo aqui. bem, graças a Deus, tudo certinho. Foi uma maratona essa semana, hein, Valéria? Mas que delícia aprendendo e buscando. Foi fantástico, foi muito legal. Foi. Olha, eu tô assim cansada, porque, gente, hoje já é a nossa quinta live, direto. E quem conhece a gente sabe que a gente tá, não é, tá tentando aí, nós também estamos sempre numa reforma no nosso lar. Sempre tem coisa para melhorar. E se tem uma coisa que eu e o Paulo a gente precisa melhorar é dormir cedo. Então, mas a gente estava tão bonitinho dormindo cedo, realmente pede, não é, para um assim, um pouquinho mais tarde para quê? Para poder as crianças supostamente, não é, Nájima, tá dormindo para É, eles poderem participar. tá certo. Mas, enfim, a gente quer agradecer a sua presença. Você é uma pessoa super mega blaster ocupada e, e tá aqui ainda num sábado à noite, não é? Que o sábado é um dia assim bem busy para você, super ocupado. Mas muito obrigada, viu, pelo seu tempo precioso. E eu quero agradecer as pessoas que estão aqui, essa série de lives, não é? Nós estamos aí falando sobre mães. E toda mãe tem muita história para contar. E na segunda-feira tivemos a Teru, uma mãe sem folga. Como é que é, gente? Uma mãe super ocupada, que tem um montão de coisa para fazer, 3 filhos, que tem restaurante, que trabalha lá na Rede Novo Tempo. Então, como ela faz? E ainda faz mestrado. Então foi uma live assim super interessante e nós focamos sobre o culto familiar, sobre Deus dentro da família. Na terça-feira nós tivemos a presença da Luciana Vassella falando sobre mãe empreendedora. Foi assim maravilhoso também. Então, muitas vezes as mães, elas ficam dentro de casa com tantas frustrações e a Luciana veio trazer inspiração, que foi assim fantástico. Na quarta-feira foi uma live muito, muito interessante também, porque nós falamos
sobre a importância da parceria. Então, é a parceria do casal. E aí, o que é uma mãe com 5 filhos, gente? Com 5 meninas, meninas. Foi fantástico. E ontem nós tivemos a live com a Patrícia Mello, do luto à música. Gente, essa live foi, assim, grandes emoções também. A Paty perdeu, não é, um filho, ela e o Luciano. E ela contou a trajetória dela e como a música dentro do lar abençoa a nossa vida. E hoje a gente está aqui com a Nájima, então dei um resumão aí. E a Nájima, muito super criativa, e ela vai contar um pouquinho pra gente, amiga. Fala pra gente como é que é a sua família, não é? E eu tô perguntando sempre isso para as famílias. Se você pudesse resumir a sua família em uma palavra ou uma frase, como você resumiria? Mas conta pra gente, quantos anos você é casada, quantos filhos você tem, e agora quantos netinhos, não é? E qual a idade deles? Então, é uma alegria poder estar compartilhando com vocês, né, e também com a Valéria, esses momentos. Eu primeiro quero falar da nossa relação. Quando ela começa a falar, essa questão da criatividade, ela se mistura, o meu cérebro com o da Valéria. Então, ela aponta um negócio, eu já aponto outro. Vocês não têm noção. O marido dela brinca e fala assim, é o tico e o teco, de uma e da outra, e daí pronto. E olha, Os graças a trimeliques, né, Deus, Nádia? Os dá uns trimeliques. streamlix. Graças a Deus, nós tivemos, inclusive, agora um projeto que foi fantástico na União Central, por conta de uma conversa, de uma sugestão da Valéria. Que tal? Pronto, bastou o que tal e o negócio, ó, foi Já embora. fluiu. Mas eu sou casada com um pastor da Igreja Adventista. Nós nos conhecemos no internato, nos casamos em 84. Então, pode fazer a conta aí, que já faz bastante tempo. Deixa eu ver aqui. Daí, é, eu tinha sempre, como eu fiz pedagogia e sempre gostei muito de criança, desde pequena, eu já ajudava minha mãe nas classes de crianças. Então, eu me lembro, aos 8 anos, mais ou menos, a minha mãe dizia assim, ai, hoje eu não vou poder, eu não tô bem. Minha mãe tinha muitas enfermidades, né? E ela falava, vai lá você e conta para as crianças. E lá ia eu e contava a história para as crianças. Então, é uma trajetória de histórias e de buscas, e realmente, assim, muito gostoso. Então, casei, 2 filhos, um casal, primeiro veio o Danilo, e depois veio a Franciele, e nós tivemos, assim, muita coisa gostosa. Eu parei a primeira etapa da vida deles, não trabalhei, para me dedicar, assim, integral para estar com eles. Quando eles foram para a escola, aí eu também comecei a ir para a escola. Então, a gente tinha, de preferência, sempre o mesmo horário, ia todo mundo para a escola, voltava para casa e estava todos em casa. Eu não sei se eu poderia dizer assim que nós somos grudinho, mas é quase como se fosse, sabe, uma família grudadinha, porque no meu desejo, eu quero que eles estejam sempre perto. Eu sou mais aquela galinha choca, assim, ó, e vem e fica aqui, e eu Acho que quero tem me uma fila desdobrar, grande de mães assim, né, Nádia? para estar. Quanto mais eu puder tê-los perto, eu gosto, aprecio, né? E depois esses meus 2 filhos se casaram, não tão recente, mas se casaram, e agora neste ano, então nós estamos tendo o privilégio de 2 netinhas. Do menino, ela já está com 8 meses, do meu filho, e da minha filha já está com 4 meses. Então, as 2 bebês ainda, né? Mas assim, é uma delícia total ver o desenvolvimento e rever muita coisa e reaprender muita coisa. Então, é fantástico. A dádiva de Deus de dar um filho para um casal já é tremenda, porque a gente consegue ver, assim, como que pode a formação humana, tantos detalhes. Então, é muito amor. E daí chega o netinho para dar aquela alisada no Cerejinha do ego, bolo. né? Isso. Então, realmente é muito bom. E eu sinto que a nossa família é uma família, não é perfeita, muito menos a da Margarina, mas a gente tem um elo muito forte de ligação e de conversas e de pontuar as coisas e de muitas boas lembranças.
Ai, que delícia. Gente, olha, quem tá aqui assistindo já convida aí. Nossa, minha avó, eu tenho uma amiga que é avó, tenho um amigo que é avô. Já convida para essa live ou indica já futuramente, porque vai ser bom, hein? Já está sendo bom. Então pensa, um netinho, uma netinha, não Duas é? meninas, Duas duas meninas, meninas. 2 meninas, 2 meses e 4 meses. Não, É isso? 4 meses e 8 meses. 4 e 8 meses. É, E assim, foi surpresa, não é? E de uma sim. vez no mesmo ano. Foi maravilhoso, nossa, foi um presente, né? Muito Ah, especial e, mesmo. e vai ser legal porque elas vão crescer assim, né, numa É, idade muito próxima. sim, vamos ter praticamente depois que cresce. Agora está uma diferença ainda razoável no desenvolvimento, mas uma já senta, a outra não senta, esses detalhes. Mas depois de um aninho, aí já não tem Super mais. amiguinhas. É, Gente, e assim, ô Nádia, você sabe que uma das famílias essa semana também falou: ai, olha, se eu pudesse pensar, família Grude. Então teve família Grude, família Buscapé. Bom, é. vou te fazer a segunda pergunta aqui. Gente, eu conheço a Nájima, não é? Já há muitos anos nós trabalhamos juntas e realmente o que ela falou é verdade. Quando nós estamos juntas, olha, é uma explosão assim de ideias loucas, né? E, e o Paulo, né, meu esposo, até brinca, ele fala: ai, quando você e a Nájima estão juntas, me dá até medo, sabe? Mas assim, Porque eu vem conheço a coisa. Nájima muito mais profissionalmente, não é? Do que na vida de mãe, de avó agora. E eu sei que ela é uma pessoa assim maravilhosamente criativa, admiro muito o trabalho dela e a dedicação dela e a competência que ela tem dentro da profissão que ela exerce. Mas queria falar um pouquinho com você, Najma, sobre a sua criatividade como mãe, não é? Então, profissionalmente, top, não é? Top 5. Mas é como mãe. Conta pra gente, não é? Se você pode recordar aí e compartilhar com a gente situações que você foi muito criativa. Você considerou assim, uau, nossa, mas foi o pulo do gato eu ter feito isso com os meus filhos. Uma forma criativa, enfim, compartilhar aí com a gente situações criativas com os seus filhos. Olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito simples, ainda sou uma pessoa simples. Então, dentro dessa simplicidade, eu buscava recursos para poder mostrar para os meus filhos. Então, o principal objetivo, eu quero que eles conheçam Deus, que eles amem a Deus. Então, uma gama muito grande do que eu fazia era para o culto familiar. Então, eu me detinha, eu preparava materiais e buscava as coisas. E um dos que eu me lembro, sabe esses cadernos antigos de cartografia, de desenho? Aham. Então, naquele caderninho, eu fazia desenhos, por exemplo, uma bola, um círculo. E eu mostrava para os meus filhos pequenininhos e falava assim: Deus é, e fazia um coração, amor. Então, eles começaram a ler, entre aspas, né? Dessa forma. Então, onde eles viam depois um círculo, eles falavam: Deus. Eu falava, e já vinha o coraçãozinho, é amor. E essa foi uma das formas para eles decorarem versos da Bíblia. Depois eu comecei a fazer o Salmo 23 e assim por diante. Aham. Tudo no desenho. Outra coisa, a Uau! gente tinha uma bolsinha para ir para a igreja. Porque criança na igreja, vocês já sabem. Então, eles tinham a bolsinha do sábado. Toda semana eu preparava itens surpresa. E eles não pegavam essa bolsa, essa sacolinha, durante a semana. Ficava guardada, não podia mexer. Então, durante a semana, eu já inseria ou papel para dobradura, um desenho, um caderninho, uma caneta top. Sempre eu inventava alguma coisa para colocar ali. Mas quando meu filho era muito pequeno, não tem muito o que fazer. Você vai levar alguns tipos de brinquedos e não tinha muito, né? Não pode levar chocalho, não pode isso, não pode aquilo. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Meu filho, uma paixão por carro. Então eu virei a especialista em desenhar carros. Você não tem Opa, não noção. sabia E disso, daí, Nájima. Mais uma aí eu coisa aí para eu pegava, por saber exemplo, de eu você. desenhava um ônibus
e falava para ele assim, isso com uns 2 aninhos, põe as rodas. E ele fazia as rodas no ônibus. Depois, põe as janelas. Daquele jeito riscado. Mas era uma forma. Então, eu desenhava Fusca e fui desenhando. Era o jeito da criatividade dentro da igreja. Então, assim, até conselho, né? Para ir para a igreja, a criança precisa ter um material adequado. Para os Olha aí, maiorzinhos, gente. o livro da adoração infantil, às vezes é suficiente, mas não é. É só um desenho que tem ali, é só uma coisa para preencher. Então, tem muitas ideias, sabe? Eu tentei aquela coisa de falar assim, quando eles já tinham 5 para 6 anos. Cada vez que o pregador falar Jesus, põe um risquinho. Não deu. Para mim não Não dava, funcionou. porque eu não conseguia contar, nem eles, não deu. Então, o que eu prefiro? Que eu Aham. faça um caderninho e daí eles vão anotando, principalmente quando já sabem ler. O que era importante, quem fez a Sim. oração, detalhes assim. E tem uma amiga que até foi uma inspiração. Ela faz esse caderno valer. É. Então, Vale ela falou assim, ó, dinheiro? não, de presente. Ela falou assim, Ah, olha, ok. são 52 sábados no ano. Se você preencher esse caderno, é a Marli Venefrides. Se você preencher esse caderno com 40, você vai ganhar um presente top. Como se fosse hoje um presente assim de R$ 500. Mas o seu Uau. presentinho de Natal vai ser 50, R$ 80. Entenderam a diferença? Então as crianças ficavam malucas para preencher o tal do caderno. Né? Então, eu acho importante assim, eu tenho um material dentro da minha casa para o culto familiar. E eu procurei me especializar tanto na questão da memorização, na contação de histórias, para que eles pudessem, assim, se encantar, sabe? Então Uhum. eu colocava eles sentadinhos e punha música e cantava com eles e dramatizava. Olha, viravam, não era um cultinho, né? Vira Um um drama show. ali, um show. Daí, quando terminava isso, aí a gente podia ir para as outras atividades normais. Então, esse caderno de memorização, para mim, foi muito importante, foi marcante, porque os acompanhou durante um período e eles realmente responderam a isso. Eu acho isso muito legal. E Sim. depois eu preparei a tal da bolsa do sábado, né, especial também para eles, porque aí naquele dia, quando eles chegavam na igreja, que eu entregava, eles vinham curiosos para ver. Mais um Gente, detalhe e uma coisa dentro da tão simples. igreja. E uma É, coisa tão simples, não é, Nadima? Porque às vezes é. as famílias acham que precisa ser assim, alguma coisa cara, que é muito difícil. Não. Mas, gente, olha só, quem tá entrando Papelzinho, agora, não é? canetinha, detalhe. É tão simples. A Nadima tá falando aí, nós estamos falando sobre A criatividade. minha E filha ó, está aí, hashtag, acabou de escrever. Foi mesmo, eu lembro. olha, ela tá aí. É, Que legal. Então, são coisas muito simples, mas que desperta na criança a sim. curiosidade. Então, fica aí a dica. A hashtag fica a dica, não é? De lugares que você vai com o seu filho, com a sua filha, e que você precisa, não é? Ter atenção. Você precisa prestar atenção e, olha, usar da sua criatividade para que a sua criança possa estar ali envolvida com alguma coisa boa, legal, criativa. Mas você ia falar uma outra coisa, Nájima, Ia desculpa. falar assim, de dentro da igreja, porque para mim isso é fundamental. Muitas pessoas pensam assim, eu vou sentar lá atrás, porque se chorar, eu já estou na porta. Mas o campo visual da criança é pequeno. Então eu sentava nos primeiros bancos, gente. E daí, quando terminava o culto, se alguém falasse assim, levanta um dedo, eu falava, não dou conta, não. Já estou exausta. Porque eu levava aquela bagagem de coisas e a cada 2, 3 minutos você troca o objeto porque já perderam interesse. Então, pensa na maratona que era viver num culto com as crianças. Então, não era simples. Eu não estou dizendo que vai ser, mas eu estou Tem que dizendo colocar que é energia, não é, saboroso, que é Nájima? gostoso. Tem que pôr a cabeça para pensar. Então, se eu fosse pegar sábado de manhã a maletinha, já era. Então, na semana, eu já ficava pensando, o que eu vou colocar? Ah, eu acho que eu vou conseguir uns papéis coloridos. Acho que eu vou colocar uma canetinha. Então, eu fiquei pensando no Planejamento. isso, o que eu poderia fazer para ajudar meus filhos a terem prazer dentro da igreja. Não é aquela coisa da estátua, sentou, ficou quietinho. Então, o que acontecia? Como eu levava
um monte de coisas, os coleguinhas todos queriam sentar perto. Daí que eu comecei a colocar algumas regras. Então, muito pequenininho, até 3, 4 anos, a gente não sentava com mais ninguém no banco, era só nós, porque era, assim, muita coisa. Né? Depois, eu já permitia que uma amiguinha ou um amiguinho sentasse no mesmo banco. E depois, quando vão ficando classe de primários ou juvenis, era de onde eu estava para frente, eles podiam sentar onde eles quisessem, porque eu estava de olho. Aí veio o Sempre. problema da adolescência. Os adolescentes sentavam no último banco. Falei, onde que eu vou sentar, né? Mas daí eu já tinha confiança neles. Falava, ó, fica lá, mas de vez em quando eu tô dando uma olhadinha. Então, nós temos que crescer junto com os filhos. Eu acho que essa é a lição melhor que nós temos na vida. A gente vai crescendo com eles, vai libertando, mas a gente não tira o olho de jeito nenhum, sabe? Com Então, certeza. conforme a faixa etária, a gente prepara o material, principalmente para ajudá-los. E tem mais um detalhe aí, né? Nós tínhamos os brinquedos do sábado. Então, na sexta-feira à noite, eu descia, parte porque ficava em cima do guarda-roupa, e daí era aquela festa, aquela alegria. Aqueles brinquedos eram só para o sábado. Tipo um ferrorama, um negócio assim mais... que dava mais trabalho até para montar. E daí, muita coisa em feltro podia ser brincado nesse dia. Então, terminava o sábado, sumia tudo. E daí só no outro sábado. E eu ia revezando os brinquedos. Mesmo durante a semana eu tinha esse revezamento de brinquedos, e porque sempre teria uma novidade, mas tinha os brinquedos de sábado. E até hoje, na minha casa, a gente tem os brinquedos de sábado dos meus filhos. Porque como eles eram assim tão queridos, eles cuidaram desses brinquedos. E foi muito gostosa essa experiência do brinquedo do sábado. Vou contar só um caso. Quando eles eram bem pequenos, tipo 3, 4 anos, após o culto de pôr do sol, então, era todo um ritual de culto, de pôr do sol, com música para eles, com histórias para eles, tudo especial para a entrada do sábado. Em seguida, a gente tomava o lanche e daí vinha a hora da brincadeira, de rolar no tapete. O meu marido fazia uma brincadeira que a gente chama de cavalo louco. É o Cavalo contrário louco. de ficar de... Sabe quando o pai anda com a criança nas costas? Ele Aham. virava com a barriga para cima e ele fazia isso. Então é como se o cavalo tivesse maluco, sabe? E depois a gente ia... Meu filho gostava de dirigir, né? Então a gente entrava dentro do berço. Eu fico pensando, que berço poderoso. Nós entrávamos todos no berço e ele era o motorista. A gente ia para os lugares. Então era muita brincadeira, gostosa, porque a criança ela precisa brincar, tem que ter esse tempo. Eu ouvi da família dos 5, né? Ele falou, a gente tem horário certo, são 4 horários, né? De levantar, aprendi direitinho, né? Levantar para comer e para dormir, e tem que ter horário de brincar, sim. E o horário de culto que eles têm, né? E tem que ter também horário para brincar, para parar. Então, eu sempre pensei assim, qual é a minha hora do dia que eu estou mais cansada, mais para baixo? Então, ali eu colocava alguma brincadeira de montar e eu ficava, tipo, no sofá de boa e eles estavam lá montando, entendeu? E eu estava me recompondo. Então, a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor, para Ele nos ajudar, para a gente poder entender os picos do dia, porque senão a gente também se esgota. E criança, ela precisa brincar na tua presença, porque ela não quer ficar sozinha, mas você não precisa brincar o tempo todo com ela. Ela pode brincar só também. Ô, Nájima, e você colocou aqui, não é? Tá colocando aqui para nós, para as famílias. Olha aí, ó, a Dani tá falando, o pastor Ismael batizou a minha irmã e eu quando pastoreou em São José dos Campos. A Nájima era Uau! muito dinâmica, lembro com carinho dessa época. Dani, beijão para você. Ó, a Vanus, vamos aprendendo junto com eles. Boas dicas, Nadima, realmente. E a gente percebe que a Nadima está aqui colocando, não é, gente? Até a questão da criatividade dentro da nossa rotina também. Porque olha só o que você acabou de falar. No momento que você estava um pouquinho mais cansada, você colocava uma brincadeira específica, não é? Para você se recompor e você estava ali com as crianças. Gente, quanta dica maravilhosa, quanta experiência que a Nadima tem para contar pra gente, só num ponto, né, amiga? Você colocou só um pontinho aí de culto familiar, da sua criatividade, mas imagino que deve ter tantas outras coisas que você usou da sua criatividade como mãe junto com seus filhos.
E eu queria, não é, partir aqui, tô sempre, gente, quem tá comigo, quem me conhece nas nossas mentorias, seja individual ou no grupo, sabe que eu tô sempre com um timer perto de mim. Então, fico aqui, né, de olho no Preciso. tempo. Mas, Nadima, conta pra gente, qual é a relação que você, não é, acredita que existe dentro, assim, da criatividade com o que a Bíblia fala? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E eu quero abrir um parênteses aqui, quero deixar registrado nessa live, não é? A minha gratidão, a gratidão do Paulo, tá aqui mandando um abraço, Nadima. Porque eu brinco com a Nájima, falo assim que ela, às vezes, ela sabe, não é, vou usar um termo aqui, não é? Quem já assistiu Matrix sabe disso, mas tipo um oráculo, não é? Você vai lá, eu vou lá, Nájima, preciso de uma ajuda, Nájima, preciso de uma luz, não é? Uma ideia aqui para tal projeto. E foi a Nájima que deu essa luz aí pra gente em relação ao nome da metodologia que a gente usa. Então eu tinha o texto, eu queria usar o texto, mas eu não tinha a luz. E aí ela falou: Valéria, olha só, você não quer usar Colossenses 3:21? Faz aí um jogo 3-2-1. Hum, Uau, é isso! Gente, então a gente tem assim a maior gratidão no nosso coração por esse nome, né? A Nájima é nossa madrinha aí de vários projetos, inclusive do projeto Inovare, que a gente isso. conversou ontem com a Paty. Uma das madrinhas, são muitas outras pessoas, mas, Nájima, fala um O curso pouquinho para Geração gente desse Saudável, né? geração Feira de Saúde saudável. Kids, e aí vai. E vai embora, né? E vai embora. É, Mas conta pra gente, tem relação, Nadima, a tem. criatividade ou não criatividade com a irritação das crianças e da família como um todo? Sim, quando eu penso em 3, 2, 1, é o inverso daquela mãe que vai contar 1, 2, no 3. Então, já é o oposto para dizer assim: esteja pronto. Mas você precisa estar com a mente pensando nisso. Então, educação não dá para delegar. Só que você tem que estar bem para você poder educar. Então, como que eu não irrito? Esse foi o verso que eu mais falei, acho que na minha adolescência. Porque qualquer coisa eu falava assim: nossa, será que meus pais não estão lendo isso? Não provoqueis a ira. Então, como que eu posso provocar isso? Era uma preocupação. Então, quando nós colocamos regras poucas e claras para as crianças, facilita. Porque daí já são combinados. E quem faz o combinado, lógico, que é o pai e a mãe, né? Não é o contrário. Então, nós vamos colocar de tal maneira que facilite a vida da criança e eu não vou irritá-la com aquele monte de nãos, com aquele monte de não pode. Não, ela vai poder ter liberdade dentro de casa. Ela vai poder brincar, mas daí vai chegar o ponto de falar: agora é o momento de brincar. Vamos juntos guardar os brinquedos? Hum. Pronto, a gente resolve. Agora, quando eu falo, vai já você guardar, é horrível, eles não querem. E daí entra a criatividade assim: eu quero ver quem pega mais brinquedos, eu vou conseguir, eu vou na frente. Pronto, a criança, ela fica competitiva e ela gosta disso, sabe? E a gente precisa brincar um tempo junto. Então, assim, eu fui uma mãe um pouco doida, né? Eu morava numa casa com quintal, eu dava para escorregar, eu enchia de sabão em pó, chamava a criançada da vizinhança: pode vir, vamos escorregar aqui no meu quintal. Então, sempre, mas tinha liberdade, mas estava tudo sob controle. Então, Uhum. nós precisamos cuidar para a gente estar bem. Então, quando eu provoco a ira de uma criança, é porque eu não estou bem, eu já estou irado. Então, esse autocontrole, ele é fundamental. E como que começa tudo isso? Todo mundo já está cansado de saber, né? Primeiro, eu levantava primeiro que todo mundo. Esse é o número 1. Eu tenho que acordar mais cedo. Ai, não dou conta, então dorme mais cedo. Finge. Aí, pronto. Dia feliz É começa na noite anterior, não é, Nádia? A gente isso. viu isso na Então, segunda-feira lá com a Teru. ontem eu vi uma live da doutora Dani e do Doutor esposo, Luiz eles Fernando? falaram que eles põem o despertador para dormir. Falei, uau, que máximo, essa eu aprendi já, né? Boa, Aí o que que hein? acontece? Então, se a pessoa estar bem com Deus,
com seu semelhante, se alimentou legal, está praticando uma atividade física, porque precisa. E põe lá, põe as crianças. Tudo a gente pode pôr as crianças no meio. Não precisa não ter. Por exemplo, eu acampava, acampamento de desbravador, minha filha de 6 meses, sabe? E é lá no meio da Vida confusão. que segue, né? Vida que Vida que segue. segue. Por quê? Tudo que. Mas ela tinha a rotina dela e eu estava ali inserindo no meio das questões. E nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, da nossa mente. Então, eu lia muito. Li muito, muito, muito. Eu buscava de fontes seguras. Então, gente, cuidado hoje. Tem um monte de tipos, né, Valéria, de nome de educação, isso, educação, aquilo. Cuidado, E tá? deixa as Nós mães doidinhas, não é? Uhum. Nós temos a orientação que vem de Deus, lei e orientação da criança, sabe? Se apegue aos princípios, mas também cuide da sua serenidade, tá? A mulher, a Fantástico. mãe tem que ter essa plenitude de ter controle. Então, o que que eu fazia? Eu falava assim, eu tinha meus tempos, né? Eu vou lavar louça em Opa, tanto isso é tempo e bom, hein? depois eu tenho tanto tempo para brincar com as crianças. Eu vou fazer assim, porque daí eu posso. E eu virei uma especialista, por exemplo, para. Eu sou do tempo da fralda, tá, gente? Que tinha que lavar a fralda. Então, eu pendurava de tal forma que eu recolhesse o mais rápido possível, porque eu tinha meu tempo todo cronometrado. Não era a maluca do tempo, mas é porque depois eu precisava ter o tempo A com as rotina. crianças. A A rotina, não é? rotina ali. Então, facilite a vida. Se você não facilita, se você complica, o 3, 2, 1, ó, vai ficar Vai pro aquela coisa buraco. do 1, 2, 3 e eu já tô a No bomba. Não chinelo. é. É. E daí quem sofre é o mais fraco nessa relação. E as crianças vão ficando perdidas, porque tem dia que pode, tem dia que não pode uma coisa, e elas não sabem. E na É. realidade, o pai ou a mãe que não está no controle natural que Da precisa ter. situação, não é? E a gente Isso. percebe muito isso, não é, Nadima? As famílias que falam comigo, tanto no privado quanto nos grupos, que eles ficam assim, mas Valéria, que estranho isso. Como que eu irrito os meus filhos? E a Bíblia fala para eu não irritar os meus filhos. Será que tá certa essa versão, uma tradução, talvez? Mas é exatamente isso, a Nájima É, acabou de explicar. Quando nós não estamos bem, achei fantástico, até escrevi aqui, não é? A educação não dá para delegar. E a gente tem que estar bem para educar. Então, quando nós não estamos bem, as coisas não é, vão ficando ruins durante o dia. E sabe? eu comento muito com as famílias. A gente tem uma das semanas, não é, que a gente fala sobre vários princípios, é sobre estilo de vida. Você falou, a Dani, a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando são pessoas maravilhosas, estão sempre aí educando as famílias, não é? Ajudando sobre o estilo de vida, e eles falam, batem muito forte nessa tecla. É, Gente, dia feliz começa com a noite anterior. Dormir cedo, sabe? Então, as crianças que não têm rotina, que não dormem cedo, que têm abusos, não é, nutricionais, no sentido ruim mesmo, acabam ficando irritadas. E aí a gente fala assim, mas então eu sou a culpada, não é? Ó, de novo aqui, hein, gente? A culpa não vem de Deus, tá bom? A culpa só deixa você no chão da derrota, mas o senso de responsabilidade, sim. Então, é. a alegria da responsabilidade é nossa como responsáveis pelas crianças, como responsáveis como mães, como pais. E perceberam aí que tem total relação É. metodologia 3-2-1 com criatividade. Mas, Nájima, Deixa vem eu aí contar um. só um Pode episódio, falar, um pode falar. detalhe assim. A questão de dar liberdade para as crianças, mas com limites. Então a gente precisa mostrar o limite. Quando meus filhos já andavam, tipo 3, 4 aninhos, eu falava assim, olha, mostrei para eles onde era o limite que terminava a calçada, por exemplo, para atravessar uma rua. Eu falei, aqui é o limite. Você pode vir correndo na frente, porque eu não dava conta de correr junto com eles, ia ficar muito estranho, né? Eu lá. Então eu falava, pode vir correndo até aqui. Chegou aqui, tem que parar. E era o meu tem que era tem que mesmo. Então, assim, nós temos que ter essa voz para dizer o que é não. E o que é Sim. sim,
sabe? Não podemos, a gente tem que cuidar, porque isso também confunde a criança e depois acaba irritando a gente. Então, eu me lembro até hoje que meu filho ia correndo. Primeira vez que eu pus um sapatinho que eu paguei com sacrifício. O bichinho já foi, assim, já esfolou todo o sapatinho. Eu falei, ai, mas ele queria ir correndo na frente. Eu falava, então, lá você sabe que tem que parar. E ele freava que nem carro, assim. Sabe? Era muito engraçadinho. E ele ficava estatelado, parado ali. Ai, se ele não parasse. Vocês entenderam? Então, tinha consequência. E nós precisamos conversar e explicar várias vezes, porque a criança às vezes não aprende de uma vez só, não. Então, é constante, todo dia a gente repete, olha, você vai correr, eu vou deixar, mas assim, vou voltar para a igreja, tá? Que eu lembrei de um fato. O meu filho, ele tinha, assim, muita energia. Então, entre a escola sabatina e o culto, gente, adivinha a maratona onde era? Eu dava voltas no quarteirão. Todo mundo pensava, acho que essa esposa de pastor é maluca. Mas eu pegava meu filho, eu dava água, eu dava alguma coisa para ele comer. E vamos, filho, rapidinho. Trrr, eu cansava meu filho. E daí eu chegava no culto, dava a bolsinha para ele, para esperar que ele fosse aquela maravilha, né? Então, são dicas, porque a gente tem que se desdobrar. Eu não sei, era o que eu sabia fazer na época. Eu falei, ele tá com energia acumulada já, então eu já dava essa volta no quarteirão, ou eu andava bastante na rua ali e voltava para dentro da igreja plenos. Para poder Criatividade, né, aguentar o Nájima? culto. Criatividade total. É. E a gente percebe que, de novo, não é, gente? São coisas tão simples, tão simples. E nós, como ministério, nós acreditamos nisso também. A gente tem até um slogan, não é? Que nós queremos trabalhar com as famílias, com soluções simples para o que as famílias acham que muitas vezes é complicado. Então tem família, ai, meu filho não para, não é? Quando a gente está numa reunião da igreja, quando eu não sei o que fazer. Olha só, a ideia da bolsinha, olha só, a ideia da surpresa. Aí, ó, dá volta no quarteirão, né? Essa foi Tem que. ótima. É. E daí, E lógico, você vai evitar as bebidas açucaradas, tem todo um o sistema para pacote, né? você. É, o pacote todo. Pacotinho completo. É. Nájima, mas eu fico pensando, e né, coloquei aqui uma pergunta interessante. E a gente está aqui, eu estou conversando com uma pessoa que é muito criativa. Então, gente, a Nájima, ela é extremamente criativa. E isso na parte profissional. E agora a gente está vendo aí não é, Vó. na relação de mãe e filhos, muito, muito, muito mesmo. Mas assim, muitas mães falam para mim também, mas Valéria, me ajuda porque eu não sou criativa. Olha, eu não tenho criatividade para brincar com os meus filhos, não tenho criatividade para fazer coisa legal. E assim, e as pessoas ficam muito, muito desanimadas, tanto mães como pais. Às vezes os homens falam: não, 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 eu não tenho esse jeito aí para essas coisas mais criativas, deixa para minha mulher. Então, como é que é essa história de criatividade? Você acha que você nasce, você desenvolve, você encontra numa gaveta que estava escondida, pega emprestado de alguém? Como é que é essa história? Falar em gaveta tem mais uma história, né? Quando eu ia para a cozinha, os filhos iam para a cozinha. Então, quando eles engatinharam, eu já preparei a última gaveta, era de coisa para eles. Então, eles podiam ficar ali naquela gaveta com plásticos, com peneirinha, etc. Então, em cada cômodo da casa, eu reservei um espaço que tinha as coisas que eles podiam. Né? Então, eu sempre dando o limite. Mas vamos falar de criatividade, a Valéria está exagerando aí, né? Mas eu gosto Acho. muito, gente, de pesquisar. Então, eu vou dar a dica chamada Pinterest, coloca lá Pinterest, baixa o aplicativo, É meu e daí pequeno mundo, é meu pequeno mundo, o você Pinterest. consegue muitas coisas legais. Por exemplo, a minha netinha, ela já começou a circular olhando coisas. Eu olhei no Pinterest, eu vi pasta, sabe essa que tem o Zipa? O Aham. saquinho Zipa. Enchi de coisas. A minha filha já está lá agora com os. A que está mais velha já não precisa mais, porque ela não tem essa atividade. Então, assim, vamos ser copistas, gente. Alguém já criou para nós. A gente só Tá vai fácil, né? revendo. Outra coisa, relembre algumas coisas que faziam com você. Por exemplo, aquela brincadeirinha do esconde. Para criança, a partir de 4, 5, 6 meses, você esconde o rosto, põe a fraldinha, né? Achou! Achou! Você fala, nossa, mas isso é uma bobeira.
Não é bobeira. Isso é tremendo para o desenvolvimento deles. Então, assim, Fantástico. o que fizeram com Necessário. você é... Então, pesquisa lá, brincadeiras com bebês conforme a faixa etária. E a gente tem que ver essa questão do desenvolvimento em cada faixa etária. O que enxerga quando é menorzinho, o que é maior. E assim a gente vai ampliando essa gama de coisas, né? Do que dá para fazer dentro dessa questão. Eu não uso só o Pinterest, tem vários outros que vocês podem baixar para ver, mas o último meu do Pinterest, eu estou fazendo aquela Bible Journaling, tá? Aquela Bíblia que você pinta. Gente. Hoje Fantástico. eu pintei a estátua que virou lá de sal, a mulher, né? Aí, o que eu fui no Google? Bible Journaling, escrevi, mulher virou a estátua de sal. Pronto. Aí eu vi os desenhos, fui olhando no desenho, tcharam, deu certo. Acabou. Entenderam? Acabou. Então, assim, se alguém olhar a Bíblia, e essa é uma Bíblia que eu estou fazendo para as netas, tá? Chama-se Bíblia Orada. Como que funciona? Cada um dos desenhos, eu tiro uma lição para as meninas, por enquanto só tem meninas, né? E embaixo eu faço uma oração. Deus abençoa. Por exemplo, neste capítulo de hoje, né? A mulher, ela se apegou às coisas que ela tinha. Eu falei, abençoa para que minhas netas não sejam apegadas às coisas deste mundo. Pronto. Então, já é Gente, mais que uma dica aí do que dá lindo! para Não, fazer. É bem olha, gente, legal. quando eu vou lá na sala da Nájima, eu fico alucinada, alucinada, porque cada Deixa eu cantinho ver se dá tem para uma vocês ideia, verem. tem uma ideia diferente. Mostra aí, Bíblia orada. Que lindo! É, Então você essa é a faz, minha depois você Bíblia, ó. ora. Olha, gente, que lindo! Então, aqui eu coloco o desenho do dia, mas eu faço aqui embaixo a oração, ó, que eu quero. Aham, Nessa aqui da... É bem a página que eu fiz especial para Olivia, que é o nome de uma das netas, porque tem todo um contexto aí da história dela. E eu escrevi aham. assim, amada, né? No caso, porque era a página dela. A Deus a honra, você é especial. Que Deus te abençoe para que você salve pessoas para o reino. Assim como Noé ajudou, que pregou para salvar pessoas, mas as pessoas não entenderam. Então, é mais ou menos isso. Não é uma... ó, Fantástico. a Fantástico. de Gente, hoje, deixa eu achar fica a aqui. dica aí para vocês. Olha, a Bíblia orada. Olha que lindo isso. Essa é a de hoje, ó. Não olhes para trás e tal. Mas, gente, o desenho eu copiei, tá? E pronto. Então, fica, olha, isso que você colocou aqui para as famílias é fundamental, porque as mães realmente falam muito isso, mas eu não tenho criatividade, mas não, e as redes sociais, então tem o bom das redes sociais, claro, nós estamos aqui usando, não é uma rede social, mas muitas mães, muitos pais, infelizmente, eles veem a rede social como o quê? Como a grama do vizinho tá sempre mais verde. Olha lá, minha amiga plena, não é? No Instagram, e eu aqui uma vassoura, sem criatividade, não é? Mas na verdade, olha o que a Nájima acabou de falar. Pinterest total, gente. Tem tantas ideias boas, tanta coisa maravilhosa que vocês podem encontrar lá, conversando com pessoas. Toda vez que eu converso com a Nájima, ó, Vem, eu, eu, flui. então, você tem amigas que têm, né, toda essa criatividade assim, transbordando, chega junto, Suga. suga, não é? Essa história da Bíblia orada eu amei. Eu tô com a minha Bíblia aqui pertinho de mim. Hoje foi o dia Ai, da criança adventista e dos aventureiros. Então eu mostrei a minha Bíblia, não é? Tô aqui, essa parte aqui é toda de estudo, mas as crianças quiseram cheirar a minha Bíblia, porque ah, dentro da minha Bíblia tem, ó, tem cheiro, porque eu dou uma borrifadinha, não é? De um perfuminho, que eu tenho o perfume da Bíblia. Então, eu sei que a Nájima também, ela acredita, assim como eu, e assim como muitas mães, muitas famílias que estão aqui, que a Bíblia deve ser uma experiência de vida para as crianças, não é? E para nós também, como sim. adultos. Enfim, amiga, vamos entrar agora na vovó? Quero Fala pra mostrar gente. algumas coisas, então. Então, Pode mostrar. tá, nessa Bíblia, se você não consegue, você pode imprimir o desenho por embaixo e copiar. Se não, existem pessoas que vendem as figurinhas e você cola com uma colinha especial e pinta a figurinha. Gente, não tem desculpa, tá?
dá para fazer do jeito que for. Bom, como avó, minhas netas ainda são O que muito que mudou, novinhas. Nádima, como avó? Mudou alguma coisa? Como é que Mudou. você é agora como avó criativa? A visão que eu tenho agora é quando eles estão na minha casa, eu posso me dedicar, tipo assim, mais tempo. Mas é aquela coisa, né? Chorou a mãe que vai acudir porque vai dar o leitinho, etc. Mas eu fui me preparando, então eu tenho muitos livros, eu sou apaixonada por livros e sou apaixonada por ovelhas, tá? Então eu Ah, eu tenho bastante sei. animaizinhos, mas a minha parte que eu penso é assim, o que eu posso fazer para estruturar, para ajudar nas questões espirituais das crianças. Então, onde eu vou, que eu acho materialzinho, simples assim, ó, tipo livrinhos de feltro, eu já estou conseguindo. Então, e não é só dar na mão da criança, você pode utilizar aquilo nos momentos de culto, então. Isso daqui é muito comum achar, é um dedoche, ó, Que feito de crochê de bonitinho. tricô. Ele é bem bonitinho. Então eu tenho um monte. Tenho um monte de bichinhos de madeira, tá? Onde eu vou achando coisas. Eu acho importante ter Jesus, sabe? Para que a criança possa visualizar. Fora isso, tem tapetinho de oração, ó. Ah, esse tapete de oração é muito legal, muito legal. Tem a capa da lição. Olha, essa é uma das preferidas. Então eu coloco assim, ó, para vocês terem uma ideia. Aqui ficam os dedoches. Então chegou o momento de brincar com o dedoche, lá vou eu com a sacolinha do dedoche. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha uma caixa para o momento do culto. E ali eu ia tirando as coisas. Agora tá meio complicado ainda, né? Mas assim, tem os brinquedinhos que elas já podem brincar, e a gente tem esses outros materiais que eu já fui adquirindo com algum tempo, porque a gente precisa ilustrar as Que histórias. lindo! Mas se eu não tiver assim, você pode usar uma colher, uma concha e vai trabalhando e não tem problema. Mas eu estou mostrando para dizer, existe. Esse é aquele, Valéria, que você já viu, Ai, né? amo, Esse é amo uma esse material. coleção, é um bichinho assim especial. E agora eu consegui também uma pessoa que fez essa bolsa. Não sei se vai dar para ver direito. Ó. É uma Sim. bolsa casa, ó. Uma E dá bolsa para criança, casa? dá para criança levar para a igreja. E aqui dentro, eles guardam os materiais do culto, ó. Tem Gente, dá pra criança ir materialzinho, aí dentro, né? Grande, Nádia. ó, imantado, tá? Para criança brincar. E tem mais dedoche dos personagens. Então, assim, eu descobri que tem uma pessoa lá em Goiânia que faz X material. Lá vou eu. Pronto. Descobri uma outra que faz o material. Até vou mostrar para vocês, fazer uma propaganda. Olha esse material. Ah, É gente. lindo o de feltro. Esse vem de Gente, quem quiser, Catarina. segue Ó, a os Nájima. contatos estão aí, depois a gente passa para vocês. Então, vale muito a pena. Para mim, isso é o maior investimento como avó. Eu posso pensar em roupas, posso pensar em sapatinhos e tal, mas eu prefiro pensar assim. Quem é aqui de São Paulo, muita coisa a gente encontra lá na Condes de Sarzedas e onde você achar, você pensa, eu quero ter uma caixa, uma mala, um baú aqui na minha casa para esses momentos especiais, porque é isso que eu quero dar o imprint nesse meu neto. Ele precisa amar tudo que é de Deus e a gente começa assim, com as coisas legais e Que interessantes. lindo! Uau! Então, olha aí as dicas para as avós, para os avós. Às vezes vocês ficam tão preocupados, não é? Eu ouço bastante assim do pessoal. Olha, todos esses brinquedos, aí você vai lá, a criança tem praticamente uma brinquedoteca. Né? Não fui eu que comprei, foram os avós. E às vezes são coisas simples como o que a Nájima mostrou aqui pra gente. E o mais importante que você falou, não é que eu achei importante, eu quero dar um print, né? Eu quero deixar registrado na mente, no coração das minhas netinhas, Deus, eu quero essa experiência com Jesus. Fantástico, fantástico esse material. Nájima, fala aqui para as avós e para os avós duas coisas. Na sua opinião, não é? Como avó hoje, na sua experiência como avó. Uma coisa que nunca um avô, uma avó deve fazer. E, e uma coisa, não é?
que é legal de fazer. Você já mostrou aqui, mas dá umas dicas aí agora, mais de avó experiente que você é. Alguns meses, mas eu sei que você sempre foi da área da educação, uma educadora maravilhosa. Deixa a dica aí para os avós e para as avós, por favor. Eu penso que a avó tem que exercer o papel de avó, a menos que os pais necessitem que ela faça o papel como se fosse pai e mãe. E essa é a parte mais difícil, porque às vezes você está vendo o seu filho, então precisa ter todo um jeito especial. Então, o que eu espero nunca fazer é me intrometer na educação que os pais estão dando de forma brusca. Eu posso, Uhum. num outro momento, falar, olha, quem sabe se fizer dessa forma e tal. Eu espero ter essa, né, por enquanto ainda, esse discernimento. Então, assim, o conselho que eu daria é esse: assuma o seu papel, porque tem uma avó na Bíblia que ela pregou para o seu neto, e a gente Linda sabe disso. história. Então, a parte espiritual você pode fazer, você vai influenciar, você vai ser uma avó que vai dar conselhos, que vai orientar. A minha filha, por exemplo, ela tem uma experiência lindíssima com a minha sogra, porque a minha sogra, na simplicidade dela, ela falou assim: quando você começar a namorar, pense no seguinte, o que eu vou te falar. E ela foi dando dicas assim, ó, foi impressionante. Então, a avó, ela tem o seu papel. Então, assuma o seu papel, essa é a maior dica. E a segunda dica: não faça, não se intrometa, porque é muito complicado. São duas pessoas diferentes tentando se acertar para dar educação para essa terceira que está ali. E se tiver muita interferência da nossa parte, né? Ai, porque eu tenho experiência. Não, a nossa experiência, gente, muita coisa é totalmente diferente. Então, aceite as novidades que chegaram. Por exemplo, agora tem, está no salto tal. Falei, meu senhor, que raio de salto é esse? Eu nem sabia que tinha esses saltos. Hoje eu sei. Mãe, é assim. Olha, agora é assim. Eu falei, então tá, eu vou aceitar. E vou descobrindo coisas novas, né? E isso para mim está sendo fantástico. Por exemplo, a criança de 0 a 3 meses, ela enxerga em preto e em branco, no contraste. Eu falei, gente, e a lição do Hall? Ela é toda colorida. Então, a lição do Hall para 0 a 6 meses, por exemplo, tinha que ser no preto e branco. Entenderam? E a gente vai aprendendo. Então, aprenda. Assimile as novidades, Que legal. mas não perca o foco. Você é avó e curta isso. Isso é a maior delícia. Esse é o seu Olha, papel, é o meu a papel. Ana, a Ana Dora aqui tá perguntando, Nadima. Então, assim, qual seria o papel da avó, não é? O do avô? Qual seria o papel? O papel da avó e do avô, primeiro, é orar por esses netos. Segundo, ter tempo para esses netos, para estar junto, para curtir, certo? E mais que é papel de avó, é tratar das questões da saúde desse netinho. Então, sabe aquele avô que só dá balinha, não sei o quê? Não, essa avó está preocupada. Então, ai, que bom, olha, quinta-feira é o dia dos netinhos virem na minha casa e a gente vai fazer cookies natural. Pronto. E você está ensinando essas crianças as receitinhas da Valéria aí, que são show. Pegue Saudáveis? e saudáveis. Então, nós, como avós, vamos ser exemplo. Esse é o nosso papel. Exemplo de cristianismo, exemplo de oração, exemplo de busca da Bíblia, sabe? De cumprir horários e exemplo de relacionamento, para eles saberem que tem alguém que eles podem confiar, que somos nós, e que tem alguém que ora por eles, que são esses avós, e que ama apaixonadamente e sem limites. Ai, que linda mensagem fantástica. Obrigada, Nájima. Sabe, você ter colocado essa Bíblia de oração pelas netos foi assim um presente para a nossa noite de hoje, de sábado, não é? E para a nossa semana e para a inspiração dessas famílias que estão aqui, das avós que estão aqui e de muitas outras famílias que vão compartilhar isso. E eu quero dizer o seguinte para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, essa live aqui com a Nadima é a última live dessa série, não é, de mães que tem muitas histórias para contar. E todas essas histórias estão relacionadas com a metodologia 3-2-1 Reforma
em família. E qual é a ideia dessa metodologia? Base lá em Colossenses 3:21, 3:2:1, que fala o quê? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E realmente muitas crianças ficam irritadas quando tudo que a Nájima falou aqui pra gente acontece ao contrário. Quando as famílias estão aí para baixo, desanimadas, que não querem buscar a criatividade, se acham incapazes e acabam muitas vezes tendo uma não rotina ou coisas muito desorganizadas ou até mesmo um estilo de vida totalmente complicado, dorme tarde, não é? Acorda tarde, a alimentação, não faz exercício físico. Aí o que acontece? Crianças irritadas. Enfim, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa metodologia e como participar de um programa de 10 semanas que pode mudar, não é? Pode ser aí um divisor de águas dentro da sua família. Entra aqui no meu perfil, vai lá na minha bio e tem um dedinho, né, apontando, tem lá, saiba mais. E aí você pode clicar, entrar num grupo, pode ir agora, né? Vai lá no grupo do WhatsApp, é o grupo silenciado, porque nós só vamos responder as suas perguntas ou tirar as suas dúvidas. E aí, gente, vai poder participar desse programa fantástico que a partir do dia 1º de junho nós vamos abrir as inscrições. E logo, logo, vamos aí começar a falar um pouquinho sobre, vamos colocar nas nossas redes sociais, Nájima. Nájima já está mais por dentro, não é? Família Pão na Chapa. Então, que família Pão na Chapa? Aqui, muitas pessoas moram em São Paulo, então sabe, Tem né? muito. Família Pão o que é Pão na Chapa, né? Então, será que é bom? Será que não é? Será que eu quero ser família Pão na Chapa ou não? Enfim. Amiga, muito obrigada por estar encerrando essa série de lives com chave de ouro e quero aqui repetir o meu agradecimento a você por ter batizado aí o nome, né? Não é? Metodologia 321. Não sei se você tem uma última mensagem para as famílias ou quer fazer algum outro comentário para a gente encerrar a live. Eu quero dizer que vó é mãe com açúcar. É um açúcar do bem esse, tá? Eu quero dizer que nós precisamos tornar a vida dos netos mais leve, não tão pesada, mas assim, lógico que não respeitando as questões dos pais. E quando você for comprar alguma coisa, um brinquedo, por exemplo, comprou um jogo, é para você jogar com ele esse jogo. Porque as crianças estão cheias de brinquedos, mas elas não têm com quem brincar muitas vezes. E daí não é prazeroso. Aproveite com piqueniques, com brincadeiras, mas o principal, segura na mão do Senhor. E a outra mãozinha, você segura na mão daqueles que você ama, porque não tem outro caminho. Nós precisamos ir para o céu com os nossos pequenos filhos ou netos e conduzi-los todos para Jesus. Que Deus abençoe você nessa luta, tá? Não é fácil, mas é só com oração e com o estudo da palavra que a gente vai vencer. Ai, que delícia, gente. Que bom participar dessa live com você e ouvir aí todos esses conselhos para as avós, para os avós. Gente, compartilhem essa live e muito obrigada, Nájima, pela sua participação nesse sábado à noite, né? Você é super cansado, o pessoal tá falando, ó, show, a rotina é super importante mesmo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e logo, logo nós vamos começar uma nova série de lives assim fantásticas e não é? Vão aguardando aí a live Família Pão na Chapa. Um beijão também para todos os avós e avós maravilhosos que assistiram a gente e que sim, não é? Mamãe com açúcar, não é? Pai com açúcar, Que mas açúcar do mascavo. bem, né? É, Saudável, açúcar de coco, né? é. Gente, um beijo para todo mundo. Nájima, muito obrigada, amiga, por Deus tudo, por abençoe. Um todo o seu abraço. apoio para o nosso ministério e por todas as suas ideias criativas, não é? Tá bom, gente? Tamo juntos. Um beijão, tchauzinho para vocês. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.